estamos a olhar essencialmente para aquele trabalho que visa reduzir as desigualdades sociais. E quando nós olhamos para a questão da desigualdade social, estamos a olhar propriamente para a questão de competitividade ao mesmo nível, que é, nós vamos promover um trabalho que seja digno e justo para quem esteja nesta realidade, e depois, que este trabalho não deva ter condicionamentos. Ou seja, se for um jovem que está na fase dos 18, 15, ok, tudo bem. Agora, se for também um jovem que inicialmente ele vai ter que passar por um período experimental, porque há muitos que têm aquela sorte de irem por um trabalho inicial, de forma inicial, e há outros que passam essencialmente para um processo formativo. Fez menção sobre isso, o colega filósofo também fez. Para o jovem, sobretudo para aqueles que estão nessa fase da nona classe, no ensino médio, a orientação profissional, tanto acadêmica quanto para as formações profissionais, deve ser imperativa. Porque às vezes é o que falta, nós não temos orientação e há aquelas questões, né? Já tive colegas, fez o ensino médio de engenharia e está a fazer psicologia, porque é um curso fácil, porque não tem matemática e por aí fora. Fez o ensino médio de econômicas jurídicas ou físicas e biológicas e depois está a fazer engenharia. São coisas que não estão, não há conexão, porque às vezes para sermos eficientes no trabalho que seremos chamados a fazer, é necessário haver continuidade da formação ou da capacitação. Não é só aquele indivíduo de 18 ou 24 anos. Eu acho que tem que se começar a fazer programas mais a pensar no jovem mais pré-adolescência. Porque um indivíduo que tiver uma pré-adolescência a partir a sair de uma nona classe para a 10ª e já sabe o que pretende fazer no futuro, esse indivíduo já vai se focar nisso. Ele já vai saber minimamente. Primeiro tem que saber qual é o propósito, o que ele interessa, o que ele quer se formar no futuro. Então, se houver programas já preparados para essa área, será muito bom, porque o indivíduo já vai saber, não, no futuro eu quero ser um contabilista ou um advogado. Então, para isso, ele vai ter que criar qualificações para essa determinada área. Este jovem já vai estar... Uma coisa que eu tenho notado muito na nossa sociedade é o afastamento da responsabilidade da família. O Estado tem a sua responsabilidade, sim, mas a família também deve assumir a sua responsabilidade. Eu vejo nos tempos de hoje um pai, o facto de ser enfermeiro, acha que também o filho deve ser enfermeiro. E o filho é obrigado a formar-se nesta área, quando ele, por exemplo, queria ser um técnico de informática. Quando ele vai fazer enfermagem, quando ele não vai conseguir enquadrar-se, porque não é aquilo que ele poderia fazer. E muitas das vezes acaba desviando-se e vai na formação que ele realmente queria fazer e consegue ter êxito. Então, esta responsabilidade da preparação do emprego e tudo mais parte da própria família. A formação, a orientação vocacional começa em casa, depois é que vai na escola para poder dar continuidade ao conhecimento científico que ele vai adquirir para conseguir então se juntar naquele que é a disputa de um lugar numa empresa ou até mesmo no Estado. Há esta necessidade, porque senão o que é que vai acontecer? Nós temos visto que tem muitos jovens que se formam, mas depois não conseguem aplicar a formação que ele colocou na área de dificuldade que as empresas têm, que chegam até ao seu encerramento, afetando a trajetória laboral de um jovem que está aí, como a senhora que antecedeu a mim, dizer que está-se a focar muito no jovem, né, naquele indivíduo pré-adolescente ou quando atinge a maioridade, apesar que a nossa legislação laboral já permite o trabalho a partir dos 14 anos, né, com exceção, acredito eu que seja na função pública, e com exceção também para um trabalhador do regime doméstico, que é admissível apenas até os 18 anos, a partir dos 18 anos. Então, era só para dizer, naquilo que conta os descontos para a segurança social, quando é um trabalhador que iniciou mais cedo a sua atividade laboral, por isso vai contar para a sua trajetória laboral. É chamado mecanismamente a questão de garantia para adquirir benefícios da segurança social.
E a carreira contributiva é muito importante. Então, estamos a dizer carreira contributiva desde o momento que o trabalhador assina um contrato e desde o primeiro salário é descontado para a segurança social. Aí começa a carreira contributiva desse trabalhador. Se estiver nessa situação da empresa tiver dificuldades, né, e a empresa acaba por encerrar, isso vai afetar a trajetória laboral do trabalhador. É importante, não estamos a dizer que é fácil, né, mas é importante o trabalhador, né, criar mecanismo para estar ou procurar uma outra entidade empregadora, porque assim vai salvaguardar a sua carreira contributiva, porque a nível da proteção social obrigatória é considerada as contribuições seguidas ou interpoladas, ou seja, trabalhei efetivamente numa entidade empregadora, fiz os meus descontos aí. Quando eu saí nessa empresa e estabeleci um contrato com uma outra entidade empregadora, aquelas contribuições vão ser contadas todas elas de uma forma interpolada. Descontei 3 anos para a segurança social aí, descontei 5 anos para a segurança social noutra entidade empregadora. Todas essas contribuições são chamadas no momento que o trabalhador tiver aí a requerer um benefício. São aqueles médicos que já fizeram carreira, depois se tornam gestores hospitalares. É uma prática que se verifica. Ou então, deve ter um líquido, conforme está a dizer, deve ser de partido. Não vale a pena só gravar. Eu já disse, você é jovem, com a idade que tem, não vai terminar a faculdade e vai diretamente ser gestor hospitalar. O escopo não é na questão do trabalho. Nós temos o INEFOC, o MAPES, o próprio ou seja, o próprio Instituto de Segurança Social, temos associações sem fins lucrativos e não governamentais e outras instituições. O nosso foco deve ser exatamente olhar para aquilo que é o nosso contexto e sugerir, não é? O trabalho a nível das instituições é promover as condições para que esses trabalhos, para que estes resultados sejam maximizados. Nós, por exemplo, olhamos, não é? Nós somos parceiros do INEFOC, tem muitos programas que são implementados e que alguns deles são chamados, alguns centros profissionais, para dar um sustentáculo. Mas também era necessário que nós, como instituições privadas, públicas, olhássemos para a cooperação institucional como sendo um elemento forte para conseguirmos alcançar esses objetivos. Somos especialistas no trabalho com os jovens e vem de uma realidade em que os jovens realmente precisam de ocupações ou de trabalhos decentes que lhes ajudem a se manterem estáveis na sociedade. Eu venho de Icolibem, onde o centro tem de uma peça, não apresenta condições dignas para cursos profissionais. É uma questão de irem para lá e verem a realidade do mesmo centro, que são apenas contentores que já estão montados com faltas de materiais, né? Como um jovem que anda à procura do primeiro emprego pode ir a um centro profissional que não apresenta condições para a sua primeira formação profissional, pode sair daí para ir à procura de um trabalho digno. Como um jovem pode adquirir uma formação digna para se atirar ao mundo do trabalho? Se o básico para a realidade formativa ele não tem, como vai sair daí para ir à procura de um emprego? Se até a escola o bairro não tem, como alguém nestas condições vai ter um LinkedIn, vai falar em network, vai falar em outras coisas que não tem nada a ver com a realidade dele. Então esta questão do network, LinkedIn, não se aplica a todas as realidades. É para alguns, vamos falar de Luanda, os centros da cidade, para pessoas que já estão bem estudadas como nós, né? Lá na base, como vamos fazer para que a base saia da casa e se forme? Esta é que deveria ser a nossa questão, porque estamos agora muito a falar de pessoas já formadas que têm possibilidade de pegar um telefone,
e abrir uma conta no LinkedIn, ter links por aí que me possibilitam arranjar emprego. Aqueles que nem escola tem, nem centros profissionais têm para justamente se formarem. Como vão conseguir o primeiro emprego? Da empregabilidade do Centro de Informação do Consumo, na Cubas. Falou-se sobre a falta de preparação dos jovens no mercado de trabalho. Muitos jovens têm tido dificuldades após a formação no mercado de trabalho, porque essa falta de preparação não parte só do jovem, mas sim das escolas, universidades e centros de formações. É claro que o jovem, após a formação, o formador vai se ensinar como ele deve fazer as coisas, mas o centro de formação ou as universidades também devem criar programas de elaboração de currículos, entrevistas para esses jovens estar preparados totalmente. Por exemplo, o centro de formação, geralmente quando os formandos terminam a formação, a área de encaminhamento ao trabalho tem de ensinar os formandos a preparar-se para a entrevista de emprego e como fazer um currículo. Porque um formando termina a formação, não sabe o modelo de um currículo, não sabe como é que é o modelo de currículo atualizado. É claro que quando ele for para o mercado de trabalho, ele vai entregar um currículo não atualizado e isso dificulta este formando ser empregado, porque por falta de documento atualizado. Então, os centros de formações, escolas e universidades devem também apoiar os jovens. Nossa área de Benguela. Benguela está a crescer muito em termos de muitas empresas estrangeiras. Refiro essencialmente dos nossos irmãos com a expressão, os libaneses e chineses. Dentre estas empresas que estão criadas, muitas delas trabalham, nesse caso os funcionários, trabalham sem contrato. Muitas delas trabalham sem contrato. E, de certa forma, tem dificultado, ou seja, tem dificultado muitos funcionários a poderem caminhar da melhor maneira. E nós, enquanto centro de formação, temos visado um pouco os nossos formandos de incentivar, no caso, de trabalhar sempre com os contratos, conforme acabou de falar há pouco tempo do Máximo, que é um dos caminhos que eu gosto muito, foi sempre utilizar um contrato. Então, desta forma, também quero incentivar os outros centros, não só nesta cena, de incentivarmos sempre os formados a trabalhar com contratos, de forma a ter um trabalho seguro. Muito bem, obrigado. Para concorrer em concursos públicos para ser professor, eu não queria ser professor. Conheci um amigo, porque que entrar no sistema de um amigo? É muito importante nós às vezes quando nos formamos saber com quem nós estamos a nos relacionar. Os mentores são extremamente importantes. Eu conheci um amigo que disse assim, olha, tu estás fazendo um curso profissional, sim, tens informática, que se não é, faz informática, fiz informática. Quando fazer informática, assim, tens o Excel base, Excel base o quê? Fazer Excel base, fiz. Depois de me apaixonei pelo Excel base, fiz o Excel intermédio, fiz. Depois disse assim, agora tens de fazer uma formação de recursos humanos e de formação inicial de formadores. Eu fiz a formação inicial de formadores no INEFOP já há muitos anos e desde ali me apaixonei. Por que me apaixonei? Porque percebi que o formador profissional trabalha em competências técnicas e hoje, podem ter certeza disto, eu não estou a preparar meu filho, tirando o Banco Nacional, a GTs, enfim, não estou a preparar o meu filho para trabalhar no Estado. Não. Essa ideia de que o emprego está difícil em Angola, em muitos casos, tem muito a ver com a nossa incapacidade técnica. Então, nós podemos fazer uma autoavaliação de 1 a 10, qual é o nosso nível profissional em termos de performance. Quais são as formações que estou a fazer com tendências do mercado atual? Esta era digital, o jovem de hoje, independente da função que se encontra, tem que ter um Excel avançado, tem que ter um Power BI, tem que falar inglês, alguém fala inglês ali. Para queres trabalhar nas sondas, já fez a formação de soldadura industrial na Mabuba, não fala inglês.
é menos um passo para entrar lá. Portanto, é esta a tendência que nós temos que começar a acompanhar para perceber com competências técnicas. Primeira coisa são competências técnicas. A empresa onde vais inserir vai trabalhar a chamada soft skills, que é a parte da cultura organizacional. Eu vou mais falar da questão de alguém que pode ser empregado, para dizer, falta muito, atrasa muito. Tá? As empresas têm uma estrutura, que chama estrutura de acolhimento, nível do capital humano. Todos os colaboradores, antes de começarem a trabalhar em suas equipas, eles obedecem a um fluxo de acolhimento, conhecem a empresa, regras e procedimentos, porque é mais uma outra escola. Mas se tu não tiveres competências técnicas, vamos continuar a dizer que o Estado não dá emprego, que as empresas não dão emprego, porque nós não estamos a fazer nada. Temos que fazer essa leitura do mercado. Para terminar, o network é extremamente importante. Devemos saber com quem andar e o que é que nos acrescenta de valor. Isto é extremamente importante. Eu sou do Casenda, naquela realidade de vender água fresca, fui zungueiro, e hoje, quando olho para o meu percurso, digo assim: uau, eu não fui de um país europeu, a minha cultura é angolana, mas as competências que tenho hoje, quem nos recruta é o LinkedIn, eu já não preciso andar atrás de entregar currículos, não. Tu consegues ver quantas pessoas leram o teu perfil, quantas propostas você recebe por ano. Se em um ano tu não recebes nenhuma proposta, mesmo estando empregado em algum lugar, pode questionar, pode não ser um grande profissional. Obrigado. Quando surgir programas que incluam também os centros privados, não só os centros do Estado, que nós formamos e depois ficam ali à toa, né? Mas já algum do Estado é formado e ele tem ali aquele benefício, né? Recebeu aí um que tem como se virar, mas formado do centro privado, como é que fica? Inocêncio Chinai é meu nome, formador de curso de formação, ou seja, formador de curso de eletricidade da província do Mochico. Faço parte do Centro Dom Bosco, do Centro de Formação Profissional Dom Bosco, do Luena. Na verdade, os cursos que nós temos assim, escrevido lá no nosso centro, a recepção tem sido enorme por parte da juventude, porque também já se despertaram-se de que a formação profissional é um elemento fundamental que pode assim nos abrir portas para o emprego. E por isso que todos eles adirem à mesma formação para assim ganharem emprego na sociedade. Sim, Nelson Domingos é o meu nome, formador de informática, isto é no Centro de Formação Profissional do Mochico, de facto formador de informática. O que concerne aos nossos conteúdos que temos dados, de facto são bem aderidos, todos os formandos, porque temos aqui formadores capazes, de facto, consoante as formações que temos recebido a partir da direção nacional, então estamos capazes em darmos uma boa orientação, uma boa formação aos nossos formandos para que eles tenham acesso no mercado de emprego. Tanto profundamente, é que lamentamos tanto, porque no nosso centro de formação profissional não temos ainda por enquanto a direção para o encaminhamento para o mercado de emprego. E temos tido muitas dificuldades de facto no que concerne às empresas, né? Poucas empresas que têm, a província em si tem poucas empresas e não há muita aderência a isso de forma aqui os nossos formandos no mercado de emprego. Quanto ao número dos formandos que há um emprego na nossa sociedade, praticamente na nossa província, eles têm tido assim uma dificuldade por conta do emprego, porque temos um número reduzido das empresas, mas o governo prometeu-nos que brevemente haverá empresas capazes de receber esses formandos que saem já capacitados e munidos com conhecimento no campo da eletricidade para assim dar resposta à nossa sociedade. Então, é normalmente isso que queremos assim frisar ou contribuir quanto a nossa... Sim, podemos.
Saudações a todos. Chamo-me Manuel Tomé, formador de eletricidade, provavelmente na área das energias renováveis, que é a instalação do sistema fotovoltaico e instalações elétricas. Estou em representação ao Centro de Formação Profissional Dom Bosco Mushima, que se encontra localizado na província de Icolibengo, município de Catete. Bem, o nosso centro integrado tem a capacidade de albergar mais de 25 mil meninos que vivem na mesma instituição, e no nosso centro atualmente trabalhamos na formação profissional de 2 cursos, né? Eletricidade e Agricultura. Bem, focando aqui na formação de agricultura e na formação profissional, nós atuamos de modo a capacitar os miúdos ou os meninos que passam na nossa formação, a fim então de ter o domínio total para ser inserido no mercado de trabalho. Mas como? Nós damos as ferramentas necessárias, como a teoria e a prática, que de tal modo contribuem vitoriosamente para aquilo que é a aptidão das habilidades profissionais, porque nós temos os campos de treinamento que praticamente assemelha-se àquilo que é a empregabilidade, né? Ou com a área de trabalho profissional. Então, temos os campos de trabalho onde se realizam os trabalhos práticos, e a partir daquela sessão prática, o menino que passa nessa área, ele consegue praticamente ter o domínio daquilo que é, então, as técnicas ensinadas. Bem, focando para a empregabilidade, nós damos basicamente quase tudo, né? Além de outras formações que eles vão fazer, mas para a eletricidade nós temos a capacidade de formar profissionalmente a fim de posteriormente ele conseguir um trabalho e conseguir se tornar autônomo, porque fornecemos as ferramentas necessárias desde o básico até o grau hard, ou seja, o mais difícil. Então, praticamente nós na Mushima formamos a fim de inserir os meninos ao mercado de trabalho. Adilson Antônio dos Santos, faço parte da equipa técnica do programa Global Fase 2 e hoje novamente estamos aqui para desenvolver uma atividade denominada Diálogo Nacional sobre Trabalho Decente, e na qual convidamos especialistas, pessoal do governo, sindicatos, para juntos refletirmos as políticas de empregabilidade em Angola e, sobretudo, elaborar recomendações para que sejam aplicadas em favor dos jovens, tendo em conta que o objetivo principal do programa global é aumentar as oportunidades dignas de trabalho e melhorar a qualidade de vida do nível do jovem da África subsaariana. Então, criamos essa atividade para, junto dos nossos parceiros, encontramos aqui mecanismos, recomendações e depois lavrar um documento que servirão de norteadores para o governo e não só para os centros formativos, a fim de apresentarmos então quais são as condições que garantam dignidade à classe trabalhadora e quais são as recomendações que, de certa forma ou de outra, repudiam aquilo que são a exploração infantil, a exploração da classe trabalhadora. Essa atividade advoga os direitos da classe trabalhadora, bem como cria laços e parcerias aqui com os nossos representantes do INEFOP, representantes sindicais, para que juntos possamos então contribuir ainda mais naquilo que é o desenvolvimento de empregabilidade dos jovens. Se tiver um programa de pré-adolescência, já vai estar preparado para isso, tanto na escola como em casa. Já viu que um jovem de 20 anos ou 25 anos sai de uma formação profissional, não sabe fazer um currículo? É grave. Estamos muito atrasados. Obrigado.